O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou de ideia e decidiu ir a Brasília no dia do julgamento de Bolsonaro, portanto, hoje. E vai intensificar os diálogos pela aprovação do PL da anistia. Essa é uma apuração da nossa repórter Beatriz Manfredini, que está conosco hoje aqui no estúdio e vai trazer todos os detalhes para a gente. Bia, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Soraya, bom dia para você também. Nonato, um prazer estar aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, pois a gente segue naquela apuração que a gente comentava desde a última sexta-feira por aqui, né? O governador de São Paulo, ele acredita que existe maioria já no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente, para aprovar o PL da anistia. O governador acredita, conversei com diversas pessoas ali próximas, que falta só um pontapé, ou seja, falta só realmente que o presidente da casa, Hugo Motta, paute o texto para que ele seja facilmente aprovado. Então, qual que é a estratégia? Desde o final da semana passada, o governador Tarcísio de Freitas já vem articulando, conversando com lideranças sobre o assunto. A ideia é que eles façam uma espécie de pressão, Tarcísio e os aliados dele, em Hugo Motta, para que ele paute esse projeto, mas que não fique com cara de Hugo Motta esse projeto da anistia, que pareça mesmo que foi uma articulação então grande em torno ali dos aliados do ex-presidente, para que esse projeto seja pautado. Isso justamente porque Tarcísio de Freitas sabe que Hugo Motta estava meio resistente a pautar a anistia na Câmara dos Deputados. Então, a ideia é que com essas pressões, essas conversas e toda essa articulação de aliados, pareça que foi realmente porque tem uma maioria, porque há clima para isso, que o projeto, então, chegue na casa. E eles acreditam que chegando é muito fácil, então, esse projeto ser aprovado. Ontem mesmo, Tarcísio de Freitas tomou um café da manhã com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e ficou decidido que o Republicanos fechou questão sobre a anistia. O que isso quer dizer? Que todo o partido vai votar de forma favorável à aprovação do PL da anistia se ele for pautado na Câmara dos Deputados. Em meio a tudo isso, então, o governador mudou de ideia. Até ontem, ele ia permanecer aqui em São Paulo assistindo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tinha contado aqui que ele tinha programado para esses primeiros dias, pelo menos até quarta-feira, uma agenda mais reclusa dentro do próprio Palácio dos Bandeirantes. Foi o que aconteceu ontem, segunda-feira, evitando exposição, mas mudou de ideia justamente porque deve se reunir agora ainda até o fim da manhã com Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados. Eles chegaram a conversar ontem por telefone durante essa reunião com o Marcos Pereira. Teve uma publicação nas redes sociais falando que a pauta daquele café da manhã entre eles foi a anistia, justamente já nessa ideia de pressão, então, e de demonstração de que os aliados de Bolsonaro estão se movimentando pela anistia. E hoje, então, deve ter esse encontro com o Hugo Motta de forma presencial. O que eu ouvi nos bastidores é que Motta não parece ainda muito animado com a ideia da anistia, né? Há um certo ali medo de colocar essa pauta, mas Tarcísio entende que todos os nomes envolvidos, tanto presidentes do Congresso Nacional, como parlamentares, como o governo federal e até ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm receio de dar um passo muito grande, já que toda essa conversa sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou grandes proporções. Então, há medo de dar qualquer passo em falso. Por isso, essa é a ideia que a gente comentou, de dizer justamente que é um PL que está sendo pautado por conta dos aliados, porque eles estão fazendo pressão e porque há clima para essa aprovação. Então, o governador desembarca aí no fim da manhã em Brasília, não tem previsão de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai assistir o julgamento em casa, mas tem previsão, então, já dessa reunião com o Hugo Motta, e ele deve também se encontrar com outras lideranças, tentando aí articular um encontro com o Ciro Nogueira, justamente para que ele ajude, então, nessa possível aprovação, pelo menos, que entre na pauta o PL da anistia. Soraya e Nonato. Bia, obrigada por enquanto pelas suas informações. Eu vou acionar aqui os nossos comentaristas para a gente também repercutir essa mudança de comportamento desde do governador Tarcísio de Freitas, que até então vinha adotando, né, e queria adotar uma agenda mais discreta no dia do julgamento, mas como a Bia trouxe, portanto, essa mudança de postura vai para Brasília, então, e também tentar essa articulação na possibilidade de avançar com a pauta da anistia. E outra questão, Deise, nesse momento já existe a possibilidade de avaliar se essa pressão da oposição, portanto, vai conseguir emplacar o PL da anistia?
Olha, Soraya, eu até anotei alguns pontos aqui em cima do que a Bia estava falando. Essa mudança, em primeiro lugar, essa mudança de postura do Tarcísio, ela é, até o que a Dora Kramer falou ontem no Jornal da Jovem Pan, é um reposicionamento de marca, né? O Tarcísio, depois daquela história, das últimas entrevistas em que ele deu, que ele teve uma indisposição ali com o Eduardo Bolsonaro, ele tenta agora reposicionar a sua marca ali como um líder que pode herdar o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem um ponto para considerar aqui. Ele faz isso, ele busca essa pressão pelo PL da anistia num momento extremamente sensível, né? Então ele tenta colocar também uma pressão no judiciário. Agora, sobre as tuas perguntas, Soraya, a gente tem um ponto que eu acho que é fundamental, e o Zé Maria pode falar muito melhor do que eu, que esse apoio que o Tarcísio fala que existe para aprovação do PL da anistia, quando a gente fala nessa maioria no Congresso Nacional, me parece que o Tarcísio exagera um pouco, porque a gente tem como base no Congresso um centrão. E o centrão é extremamente fisiológico e pragmático. Então, o que eu acredito que deva acontecer é que esse centrão ele vai esperar esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem reiterado aqui, é o maior julgamento da história política recente brasileira. Então, o Centrão deve esperar esse julgamento para aí sim decidir qual vai ser o posicionamento político no ano que vem. Jair Bolsonaro, caso seja condenado, ele vai indicar um sucessor à altura para competir com a esquerda? Se sim, é provável que o Centrão desembarque do governo Lula e apoie a direita. Se não, é centrão, é pragmatismo, é fisiologismo. Então, me parece um pouco precipitada essa declaração do Tarcísio, mas ela faz sentido nesse reposicionamento dele. Agora, fato é que o Centrão só vai decidir depois do julgamento, se vale a pena ou não e para que lado ele deve ir. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou. José Maria Trindade também participa com a gente direto de Brasília, pegando como gancho até o que disse a Deise. O Zé, tem clima aí para o Centrão encampar essa ideia neste momento? E mais, o governador chegou a dizer que o primeiro ato que ele tomaria caso viesse a ser eleito presidente da República seria indultar Jair Bolsonaro. Isso também não pode provocar uma fuga de eleitores de centro que estariam pensando numa possibilidade, se não terceira via, mas pelo menos uma direita um pouco menos extrema, Zé? Todos os candidatos de centro-direita ou de direita dizem que o primeiro ato será exatamente indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Caiado me disse aqui que seria o apaziguamento do país. A partir daí, ele começaria a governar e iria atrás do centro. Esse é o objetivo de Ronaldo Caiado. E agora, o governador Tarcísio de Freitas, que não é como aquele shampoo que parecia, mas não era. Ele parece e é candidato. Já estão elaborando o plano de governo, definindo estratégias e até a coordenação da campanha. Logo depois do julgamento aqui do Supremo Tribunal Federal, haverá um apelo extra, inclusive com a participação do PL, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro adote de uma vez a candidatura Tarcísio. Ela nasceu diferente, veio das forças empresariais, do agro, do setor industrial de São Paulo, e os partidos acabaram adotando. Todos os partidos de centro-direita já estão nesse leque de apoio do governador Tarcísio. Ele chegou num ponto sem retorno, ou seja, será de qualquer forma candidato. E agora é colocar a sua marca. Como será Tarcísio na presidência da República? Esta é a proposta. E ele precisa do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não é dependente, não é fantoche e tem a sua própria estrela. Essa é a realidade. O PL deve indicar o vice dele. É por isso que ele está movimentando muito nesta área. O grupo ali próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro não acha que ele seja candidato. Tem a certeza de que ele já é candidato há muito tempo. Esta é a ideia do grupo forte ali próximo do ex-presidente. E devo dizer que nos bastidores eles falam até com uma certa alegria. Encontramos o nome fora de Jair Bolsonaro e preservando Jair Bolsonaro. Quanto à anistia, é verdade que já existe uma maioria para aprovar a anistia. O grande debate é que anistia a ser aprovada. O grupo que quer aprovar, que é a maioria, quer anistia para os que quebraram, que invadiram os prédios dos poderes por aqui. Mas o grupo próximo do ex-presidente, o PL, não aceita uma anistia
que não chegue ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à cúpula do governo passado que está no banco dos réus. Beatriz Manfredini segue com a gente aqui também. Bom, Bia, a gente tem aí esse cenário todo que você trouxe para a gente em nível federal, mas e na disputa aqui por São Paulo? Porque a gente tem visto o Tarcísio com ações de amplitude mais nacionais, né? E por outro lado, tem a questão da disputa no Estado, que a gente tem uma série de nomes também que já foram apresentados, inclusive do próprio Tarcísio, para a possibilidade de reeleição com uma ampla vantagem em termos de pesquisas. O que é que se comenta aqui em São Paulo em relação ao governo do maior estado do país, Bia? Olha, Nonato, em relação ao governo aqui do estado de São Paulo, ainda há, por um lado, uma forte expectativa de Tarcísio tentar uma reeleição, mas eu aí chamo um ponto importante, inclusive comentado pelo Zé, né, que as estratégias para uma possível candidatura à presidência de Tarcísio já começaram a ser desenhadas e o comportamento dele, do próprio governador nos bastidores, já mudou, né? A gente ouve ele falando em público que é candidato à reeleição, ele precisa falar isso, inclusive, para continuar demonstrando a lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou como uma marca dele, mas nos bastidores o que a gente já ouve é uma postura diferente do tipo, o que tiver que acontecer, vai acontecer, uma brincadeira aqui ou ali, estou preparado para todos os desafios que aparecerem. Então, nos bastidores, Tarcísio já começa a desenhar também outro comportamento. Mas aqui no estado, então, ainda há uma expectativa de que, dependendo do cenário nacional, quem sabe Tarcísio concorra à reeleição ao estado. Mas a gente tem vários nomes despontando. Tarcísio continua muito agarrado e trocando muitos elogios com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, em todas as oportunidades. Tem evento dos dois juntos, os dois estão trocando afagos e normalmente o Tarcísio é quem começa, né, esse afago, essa troca de elogios. Inclusive, a gente noticiou bastante aqui semana passada o Congresso Estadual de Municípios, que aconteceu pela primeira vez na capital paulista depois de 60 anos e que já foi marcado para acontecer de novo aqui no ano que vem. É um fator curioso, porque justamente aproxima Ricardo Nunes de diversos prefeitos do estado. Então, ele também vem pontuando bem nas pesquisas de intenção de voto, então aparece aí como uma figura interessante, mas a gente tem outros players ainda na jogada, como o presidente da Alesp, André do Prado, deputado estadual, tem muita gente que aposta no nome dele por conta da articulação política aqui no estado de São Paulo, e tem outros nomes aí sendo ventilados, mas de uma forma mais fraca, como do próprio vice de Tarcísio, Felício Ramute. Mas no momento, André do Prado e Ricardo Nunes têm ganhado esse protagonismo e Tarcísio cada vez mais então começa a admitir, mesmo que baixinho, nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, que pode ser que não esteja por aqui aí a partir de 2027, né, quando efetivamente começaria um eventual segundo mandato, Nonato. Certo. Bia, obrigado, hein? Daqui a pouquinho ela volta. Até já.